Olá, boa tarde. Hoje eu te convido a conversar um pouquinho a respeito de aspecto psicológico, encontrado no filme Tempo de Despertar. Você já assistiu esse filme? Conhece? Lembra? Se não assistiu, eu recomendo. Tempo de Despertar traz a história de um médico neurologista que foi convidado a trabalhar num hospital onde os pacientes estavam catatônicos. O que é catatônico? Catatonia é um estado de suposta paralisia motora. Então, as pessoas aparentam estar paralisadas. Isso pode dar em uma parte do corpo ou no corpo todo, depende do grau dela e também da situação e do que origina. Em relação à catatonia, precisaria sim de muito tempo para falarmos a respeito dela, quem sabe um dia. Hoje eu trago dentro do filme. E nesse filme, Tempo de Despertar, as pessoas estão desta forma, uns um pouco mais, outros pouco menos. Então chamam um médico neurologista para tratar dessa situação, desses pacientes. E é muito interessante que esse estado de catatonia nos pacientes desse hospital é alguma coisa desvalorizada, né? É uma coisa que se considera que é assim mesmo, não tem outro jeito, então venha tratar dessa catatonia, desta paralisia. E esse médico neurologista que chega é um médico que tem uma sensibilidade muito aguçada, porém uma autoestima mais baixa. Então ele não acredita muito nele mesmo. Então, de alguma forma, está casado, né? Uma situação onde não se acredita em nada no seu progresso, com um médico que também traz uma autoestima não no lugar dela, uma autoestima rebaixada. Inclusive pela sua sensibilidade que é aguçada. A sensibilidade, na verdade, não é algo tão valorizado, mas vamos conversar um pouquinho mais para o final do filme sobre isso. Ao chegar no hospital, ele começa a tratar essas pessoas e começa a observar alguma coisa que vai além, supostamente, além dessa paralisia aparente ou que se pode ver nesses pacientes. E isso começa a incomodá-lo de uma forma mais angustiada e diria positiva. Por quê? Porque através desse incômodo que a sua sensibilidade lhe traz, junto com uma curiosidade, junto com um interesse em ajudar o outro, ele vai lembrando de uma das leis que é colocada na física. Que física? Aquela física que nós temos tínhamos no ginásio e no colégio, hoje em dia no ensino médio. Aquela física que uma de suas leis é que dois corpos físicos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. É a mesma física que calcula a velocidade versus espaço versus tempo. Essa física. Ele lembra essa física que, junto com outras tantas disciplinas que nós temos, nosso fundamental, nosso ensino médio, e que antigamente no ensino primário, ginásio e colégio, tanto é desvalorizada. Mas que, na verdade, essas disciplinas nos ajudam muito durante a vida, mesmo que nós não percebamos, mesmo que nós não damos conta disso. Elas estão presentes, uma a uma, dentro das nossas vidas, no nosso dia a dia. Pois bem, ele se dá conta de que talvez aquelas pessoas que estão numa aparente paralisia não estão paralisadas. Elas estão num movimento de uma velocidade muito alta, trazendo a aparência de um estado estático.
Você pode observar isso em desenhos animados ou na sua vida. Quando alguma coisa se movimenta de um jeito muito rápido, a impressão que dá é que ela não saiu do lugar. Faça essa experiência. Num carro de corrida, por exemplo, a velocidade quando é muito alta, a impressão que dá é que ele saiu de um ponto que estava parado e foi para outro parado. Não se tem a percepção do movimento por causa da velocidade. Voltando ao filme, ele começa a perceber que talvez essas pessoas não estejam paralisadas, mas estejam num movimento muito rápido. Num movimento muito rápido, talvez causado pela velocidade do movimento do Parkinson. E ele começa a investigar. Tenta empregar uma droga como um tratamento ao Parkinson. Claro, encontra muita resistência do hospital, mesmo assim ele consegue, ele começa a dar mais importância ao que ele sente, ao que ele vê, as hipóteses que ele levanta, a experiência dele, a vivência dele. Ele começa a dar mais importância a isso e começa a levar isso em frente. Encontra muita resistência, mas consegue. E escolhe um paciente para começar a fazer essa experiência. E que paciente ele escolhe? Aquele que se apresenta em estado mais grave. Essa droga nesse paciente começa a dar um efeito colateral e dentro das investigações e pesquisa desse médico neurologista, ele observa que o efeito colateral da droga é bem menos importante, significativo, do que o efeito que ela pode proporcionar, ou seja, traz essas pessoas à vida novamente, diminuindo o nível da velocidade do movimento e podendo então transparecer o movimento e podendo então devolver a vida a essas pessoas. O filme é muito importante porque ele nos mostra, ele nos remete, nos devolve a uma característica muito importante, desvalorizada socialmente, que é a sensibilidade. A sensibilidade é um termômetro que nos mostra quem nós somos e que nós não somos os únicos no mundo. A sensibilidade me aponta que existem mais pessoas, existem mais coisas, existem situações, existem, aliás, um corpo humano em volta de um umbigo, né? Em alguns momentos, nós olhamos apenas para os nossos umbigos, nossos próprios umbigos. Em outras situações, não reconhecemos nenhum umbigo. A sensibilidade vem me mostrar que existe mais coisas no mundo, que eu não estou sozinha. É a sensibilidade que me faz perceber, é um instrumento de percepção, de abrir portas para a empatia, que é me colocar no lugar do outro sem sair do meu, ou seja, o problema do outro não é meu, mas eu posso ajudá-lo. E é esse ponto que esse médico neurologista trabalha em cima. Então ele de alguma forma começa também a valorizar um pouco mais a sua sensibilidade, as suas descobertas, as suas hipóteses, os resultados das suas descobertas, das suas hipóteses, e para poder salvar essas pessoas. Então aquilo que era desvalorizado, que é a sensibilidade, passa a ser valorizada. Pelo mundo todo, olha, nem Cristo agradou gregos e troianos. Quem somos nós? Não é mesmo? Mas eu trago esse filme que, inclusive, é um filme que traz uma das histórias contidas no livro do Oliver Sacks, O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu, né, que traz casos neurológicos muito importantes, muito interessantes, mas também nos remete à sensibilidade do médico, à sensibilidade do profissional de saúde,
Então, Elaine, você está dizendo que um médico mais racional, mais lógico, não vai conseguir salvar alguém ou não vai conseguir ajudar? Eu acredito que sim, existem tantos aí, né? Mas é preciso algum nível de sensibilidade, algum nível de interesse, algum ou muito, para poder ajudar a pessoa, seja lá em qual profissão for. É preciso ter interesse, é preciso colocar esse interesse do nosso tamanho, do tamanho da nossa capacidade. E descobrirmos a nossa capacidade através do nosso interesse, através da nossa sensibilidade. Fica aí mais uma mensagem. Eu aguardo os seus comentários, aguardo as suas sugestões, que para mim são muito bem-vindas. Muito obrigada por sua participação nesses meus trabalhos, nesses meus projetos. E te aguardo lá no site elainemiciano.wixsite.com/caminhos da psicologia, no YouTube, Doutora Elaine Miciano, e no Instagram, tanto nas lives com convidados, que estão sendo semanais, e nas lives mensais, que é Almoçando com a Psicologia, que vem ao ar toda a primeira terça-feira do mês, com temas diferentes, aguardando sempre sua sugestão. Por enquanto, muito obrigada e até o próximo.